que se torna discípulo de Pedro, ele se preocupa em trazer e apresentar Jesus aos romanos. E ele vai trazer algumas passagens bíblicas, alguns episódios, alguns acontecimentos que enfeitam o ministério de Cristo. Mas é importante lembrar os senhores que dentre muitos episódios, muitos milagres que Jesus, dentre muitos milagres que Jesus realizou, a única coisa no ministério de Jesus que prendia o povo aos seus pés era a palavra. Como assim? Observe o capítulo 4. Quando entramos no capítulo 4, o versículo 1, nós temos aqui um dia específico que Jesus escolheu para ministrar um estudo bíblico, um ensino aos seus discípulos. Aqui nós podemos denominar o dia 4, o dia da escola bíblica. Jesus inicia aquele dia ensinando os discípulos acerca da parábola do semeador. E é possível perceber que o ensino estava tão bom, estava tão gostoso ouvir as palavras de Jesus, que Jesus não faz uma pausa. Ele sai de um tema e entra em outro. Versículo 21, Jesus já entra na parábola da candeia. O tempo vai passando e os discípulos estão atentos, ouvindo o ensino de Jesus. Entramos no verso 26 e Jesus entra na parábola da semente e os discípulos estão ouvindo Jesus. Saímos e entramos lá no capítulo 4, o verso 30, e aparentemente Jesus fecha aquele dia. Jesus termina aquele dia, e não era cedo, falando sobre a parábola do grão de mostarda. Meus irmãos, nós falamos muito sobre milagres, falamos muito sobre portas abertas, falamos muito sobre prosperidade, bênçãos financeiras, curas. E o ministério de Jesus era recheado disto. Mas quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós percebemos a importância da palavra. Como assim? A palavra de Jesus era algo tão especial e sobrenatural, que certo dia, alguns guardas receberam uma ordem para prender o pregador de Nazaré. E eles então tomam em suas mãos o mandado de prisão, vão lá no cenáculo, no templo, na igreja, como assim você imaginar melhor, para prender o pregador Jesus. E quando aqueles guardas entraram no ambiente fortemente armados, lança, espada, escudo, estavam todos com as suas indumentárias, eles pararam por uma fração de minutos para ouvir Jesus. Acontece que a palavra de Jesus era algo tão poderosa que os discípulos passaram o tempo ouvindo Jesus, ou seja, os guardas, ouvindo Jesus pregar. Passou o tempo, retornaram e alguém pergunta: cadê o homem? Eu não mandei vocês prender ele? Aí um guarda pede uma oportunidade e diz: eu quero dar um testemunho. Grifo meu. Diga, cadê o homem? Deixa eu falar, fale. É que ninguém jamais falou como este homem fala. Era diferente. A palavra de Jesus tinha poder.
Lucas capítulo 7. O centurião manda alguém buscar Jesus, porque na sua casa havia um problema insolúvel. O servo estava paralítico e atormentado. Eram 2 milagres. Jesus diz: eu vou lá agora. Quando Jesus se aproxima da casa do centurião, ele manda novamente mensageiros e diz: não, peraí, não sou digno que entres na minha casa. Aí ele diz: basta uma palavra. Não precisa de muita coisa. Uma palavra e Jesus resolve o seu problema. Ouvir Jesus, ouvir as palavras é algo tão poderoso, tão sobrenatural, que quando nós abrimos o livro, o Evangelho de Mateus capítulo 5, está ali o sermão da beatitude, ou o sermão do monte, o sermão da bem-aventurança. Jesus começa: bem-aventurado, 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 e Jesus vai ensinando. Mais de 15 mil pessoas estão ouvindo Jesus. O texto não mostra que ofertaram um café da manhã para aquela multidão, não teve. Às 9 da manhã não teve aquele interregno para um coffee break, não teve. Passou o meio-dia e ninguém parou para almoçar, porque ouvir Jesus é tudo de bom. Ouvir a palavra é tudo de bom. Antes de eu prosseguir, olhe para quem está do teu lado e diga assim: olha, tudo que você precisa é de Bíblia, é palavra. Sabe o que eu acho interessante, pastor Júlio? Não foi a multidão que reclamou que estava com fome. A multidão queria ouvir: bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. A multidão queria ouvir: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A multidão queria ouvir os ensinamentos, as palavras de Jesus. Aí os discípulos correram e disseram: olha, mestre, já é tarde, despeça o povo. Irmão, se tem palavra, tem resultado. Não precisa preocupar com o resultado final, preocupe-se com a palavra, porque no final a própria palavra gera o milagre que o povo precisa. É interessante, queridos, nós precisamos massificar isto. Jesus havia morrido, Jesus morto, Jesus agora ressuscitado, e a história bíblica diz que Jesus estava caminhando para Emaús. 2 discípulos, e Jesus encontra aqueles 2 discípulos. Aí Jesus fala: do que é que vocês estão conversando? Naquele diálogo eles perguntam: és tu forasteiro? Não sabe das últimas coisas que aconteceu em Jerusalém? E a conversa parece que fica boa. E quando chega no local onde os discípulos iriam se hospedar, passar aquela noite, Jesus faz de conta que vai passar. Interessante que Jesus, o diabo ele entra porque é entrão. Jesus precisa ser convidado para entrar. Jesus é educado. Aí os discípulos dizem: não, ó Senhor, fica conosco. Jesus entra. E na hora da alimentação, deram o pão para Jesus cortar. E Jesus tinha uma particularidade, pastor Davilson. Jesus, ele cortava o pão diferente dos demais mestres. Era costume de Jesus levantar o pão na frente de quem ali estava, com seus 2 polegares, diz a história, que Jesus segurava o pão por baixo, e ele quebrava aqui, ó. E quando Jesus quebrou o pão, partiu o pão, os discípulos olhou um para o outro e disse a ele: pão é a palavra. Jesus se dá conhecido na exposição da palavra. Jesus se dá conhecido no partir do pão. Tem que ter pão, tem que ter palavra. Sem Bíblia você não vai conhecer o teu Deus.
Voltando para a história aqui, era tarde. O evangelista Marcos, ele no versículo 35 diz assim: naquele dia, já era tarde. Na nossa concepção, no nosso entender, quando nós falamos que é tarde, é porque não dá tempo para mais nada, correto, sim ou não? Olha, eu até queria ir na tua casa, mas já é tarde, não posso ir. Eu até queria ficar um pouco mais, porém é tarde, não posso permanecer. E o evangelista diz assim: olha, pastor Júlio, e era tarde. Na visão humana, na ótica humana, o dia havia se encerrado. Não sobrou tempo para mais nada. Mas eu glorifico ao Deus que esta igreja serve, porque a ótica dele é diferente da ótica do homem. O tempo dele é diferente do tempo humano. Deus, o Senhor Jesus, ele não está preso ao querer ou ao tempo humano. Aí o texto vai mostrar que Jesus lança uma proposta. Jesus, ele lança um projeto ao ouvido dos discípulos. Era tarde para os homens, mas para Jesus ainda deu tempo para ele lançar uma proposta aos discípulos, fazer um projeto, um plano ao coração dos discípulos. Permita-me abrir e fechar um parênteses aqui. Pare de olhar com os olhos humanos, com a ótica humana. Arranca do teu coração esse pensamento negativo de que não dará certo, de que não tem jeito, de que acabou e você não vai conseguir. Pelo amor de Deus, ainda há tempo para Jesus entrar na sua história e mudar esta página e reescrever para a glória do seu nome. Já é tarde, mas Jesus olhou para os discípulos e disse assim: olha, passemos para a outra margem do mar. Era apenas 22 quilômetros de água. Eu acho interessante quando as coisas partem de Deus, pastora, que Jesus faz uma proposta, mas Jesus estava inserido nele. Jesus não disse aos discípulos: vocês vão e depois eu chego lá. Não. Jesus não disse: olha, o projeto é vocês atravessarem. Não. Jesus disse: nós vamos atravessar juntos. Abre e fecha um parênteses. Você não está só. Aquele que te chamou irá contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Oh glória! Aí o doutor Lucas, que escreve a mesma história, porém com uma outra visão, ele traz o entendimento que Jesus é o primeiro a entrar no barco. Olha a outra lição. Se Jesus fez um projeto, se Jesus fez uma promessa, se Jesus, ele desenhou um projeto para a tua vida, Jesus é o primeiro a fazer parte dele. Oh glória! Jesus é o primeiro a entrar no barco. A Bíblia não revela, mas eu penso que os discípulos olharam para o tempo. Afinal de contas, Pedro, Tiago, João, André, eram homens que nasceram e foram criados às margens do mar da Galileia. Eles eram pescadores. Eu acredito que esses homens conheciam o mar da Galileia como a palma da mão, eram acostumados na pesca noturna, e penso que eles não entrariam e não iniciariam uma viagem, uma travessia dessa, sem antes analisarem o tempo. Isso é humano. Antes de nós tomarmos posse daquilo que Deus nos prometeu, o costume nosso é analisar. Mas Deus não te chamou para analisar, Ele te chamou para tomar posse. Ô glória, se Ele abriu a porta, entra por ela.
Se Ele prometeu, tome posse da promessa. Se Ele falou que vai fazer, durma tranquilo, tranquilize o seu coração e apenas toma posse daquilo que Ele prometeu. Não precisa você analisar, não precisa. Mas eu penso que os discípulos analisam e o céu talvez estivesse como céu de brigadeiro, linguagem dos pilotos de aviões. Céu estrelado, não havia sinal de problemas. Mas escute, a proposta de Jesus era chegar do outro lado. Jesus não falou nada mais do que isso. Jesus não disse que não teria problemas. Jesus não disse, olha, nós vamos ter uma travessia em paz e em segurança. Não, Jesus só disse, nós vamos atravessar. Oh glória! Quando Jesus te chamou, Ele olhou para você e disse assim, olha, quem quiser vir após mim, a cada dia, não é uma vez por semana, não é uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez na vida, a cada dia, toma sua cruz e siga-me. Mas a alegria que arde no meu coração é que Jesus disse, após mim. Como assim? Se é após, é que Jesus vai na frente. E quando Jesus vai na frente, os problemas maiores Ele vai tirando, oh glória. Mas não esqueça o que Jesus disse em João 16:33, e essa palavra vai direto para o teu coração: no mundo vocês terão aflições. Ei, Ele não prometeu que a viagem seria tranquila. Jesus não te chamou para ser super-homem ou mulher maravilha. Jesus não te chamou para você ser super-herói, não. Você é um ser humano. Você vive nesse sistema humano. As dores, os problemas, as perseguições, os levantes fazem parte da nossa vida. Mas Jesus disse assim, olha, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, a vitória é tua, para a glória de Deus. A vitória é tua, para a glória de Deus. Eles começam uma viagem. O início estava tudo bem. O início da nossa caminhada, aquela euforia do novo convertido, a gente quase que não consegue ver nada e vai tudo bem. Mas a viagem tem uma chegada. E glória a Deus que a Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Começaram. Sabe onde Jesus estava? Jesus estava lá na popa do barco, lá no timoneiro. Jesus estava o lugar onde estava preso o leme. Leme é o que dá a direção. O barco é tocado pelo vento, era a vela, mas é o leme que dava a direção. E a Bíblia diz que Jesus estava repousando sobre uma almofada. E diz a Bíblia que de forma repentina levantou um grande temporal de vento. E quando isto acontece, os discípulos desesperados, correndo de um lado para o outro, vai morrer, não vai, vai afundar, não vai. Mateus diz que a água estava cobrindo o barco, Lucas diz que estava entrando água naquela embarcação, e Jesus estava no leme, e em silêncio. Sabe o que Jesus quer falar conosco essa noite? Que ainda que Ele esteja em silêncio na tua vida, Ele não perdeu o controle da situação. Ainda que você não consiga contemplar o agir e o trabalhar de Deus, o leme está na mão de Jesus. Oh glória! A Bíblia não diz, mas quem sabe algum discípulo queria pular fora do barco. Ei! Não pule fora da embarcação, oh glória, Jesus está no barco, a vida está no barco, fora do barco é morte na certa, não pule fora da embarcação. E os discípulos pensando, vai morrer, está acabado, não tem mais jeito. Tem sim, sabe por quê? Porque quem prometeu é fiel.
Quem chamou é fiel. Quem disse que vamos chegar do outro lado é fiel. Não tem onda, não tem ventania, não tem tempestade, não tem inferno, não tem diabo, não tem capeta, não tem ninguém capaz de tirar o teu barco do rumo. Você vai chegar porque quem está no controle dele é o Senhor Jesus. Você vai chegar, vai, em nome de Jesus. Vai chegar. Aleluia. Olha para quem está perto de você e diga assim: Jesus trabalha até dormindo. Diga, vai. Discípulo, corre para lá, corre para cá, está acabado. Está não, meu irmão. Está não. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Ah, pastor, não estou ouvindo nada, não estou vendo nada. Deus não está falando. Espera em nome de Jesus. Romanos 4:20, Abraão não duvidou das promessas de Deus por incredulidade, mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Se a onda levantar, dá glória a Deus que ela abaixa. Se o vento soprar de forma contrária, dá glória a Deus que o vento vai ter que engatar marcha ré. Se o inferno levantar contra a tua vida, vai dando glória, mistura a glória com aleluia. Faça como aquela canção de Lázaro: eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Então passa pela prova adorando a Ele. Oh glória. Ei, Isaías 43. Operando, agindo Ele, Deus, quem é que vai impedir? Ninguém. De acordo com a visão de alguns pensadores, esse momento crítico estava envolvido duas forças: a força da natureza e a força demoníaca. Os espíritos imundos querendo desviar o foco daquela embarcação. Mas não vai, Jesus estava no controle. E os discípulos correm para lá, correm para cá, sabe por quê? Simples. Esqueceram quem foi que os chamou. Esqueceram que Jesus estava no barco. Olhe para mim em nome de Jesus. Não esqueça quem te chamou. Ei, quem te chamou é maior do que a tempestade que aflige a tua vida. Jamais se esqueça que Jesus está no teu barco. E os discípulos esqueceram. Esqueceram. Simples assim. Nós vamos morrer, está acabado. Não tem mais jeito. Alguém, a Bíblia não diz quem, mas alguém lembrou. Gente, Jesus está lá. Onde? No timoneiro, no leme, no controle. Correram lá, deram uma balançada: mestre, nós vamos morrer. Não se te dá que morramos, nós vamos naufragar. Os discípulos desesperados. Jesus levanta tranquilo, sereno. Jesus não levanta com aquele desespero. Jesus não sai lá: não, eu te repreendo. Não, Jesus levanta tranquilo. Os ventos assoprando o seu cabelo e Jesus tranquilo. Sabe por quê, irmão? Quem tem autoridade não precisa gritar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Grito é sinal de desespero. Jesus levanta. Jesus foi até um pouco mal educado aqui, né? Jesus olhou para o vento e disse: cala a boca. Vai, cala-te. Jesus disse: cala a boca. Provérbios capítulo 30, o verso 4, se não falha a memória, diz que esse Deus,
ele encerra, ele prende o vento na orla da sua manga. Jesus é maior do que o vento. Jesus estava mandando um recado para o vento: ou você sossega, ou você se acalma, ou eu te prendo aqui, ó. Jesus é tão poderoso, tão grande, ele é maior do que o vento, que quando ele quer mandar um e-mail para alguém, ele não usa a rede de internet não. Salmo 104, verso 4, a Bíblia diz que ele faz do vento os seus mensageiros. Esse Senhor, ele é tão poderoso, e é maior, infinitamente maior do que o vento. Jó fala em 28, 25, que ele regulou o peso do vento. Quer mais? Oh glória, Jesus é poderoso. Jesus levantou o vento, fica quieto, vai, para, não tem mais conversa, engata marcha ré, porque agora quem levantou é mais poderoso do que o vento, é mais poderoso do que o mar, é mais poderoso do que a tempestade, é mais poderoso do que a água, é mais poderoso do que as ondas. Quem levantou aqui é aquele que criou os céus e a terra. Oh glória. Fica quieto o vento. Aí Jesus olha para o mar, ele diz: acalma-te, acalma-te. Acontece que esse Senhor, lá em Provérbio 30, verso 4, na parte B, diz que ele amarra a água do globo terrestre na orla da sua veste. Será que ele é poderoso? Tem mais. Isaías profetiza que quando ele quer, ele toma nas suas mãos, na concha das suas mãos, toda a água do globo terrestre. Ele é tão poderoso, diz a Bíblia em Jó, que ele amarra a água, ele prende a água nas nuvens e ela não se rasga debaixo dela. Você consegue explicar isso? Mas sabe como eu vejo? Jesus levantando e repreendendo a força da natureza. Mas eu vejo Jesus dizendo também: Satanás, eu vou repreender a força da natureza aqui, e não quero conversa com você. Com você eu acerto do outro lado. Me espera que a gente conversa do lado de lá. Oh glória. A Bíblia diz o seguinte: que houve grande bonança. Escute. Para toda grande tempestade, Jesus tem preparado uma grande bonança para a tua vida. Para todo grande problema, Jesus tem preparado uma grande solução para a tua vida. Para toda grande porta que se fechou, Jesus tem preparado uma grande porta para a tua vida. Para toda grande enfermidade, Jesus já preparou uma grande cura para a tua vida. Para toda grande complicação, Jesus já preparou um grande milagre para a tua vida. Oh glória! Para todo grande vício, Jesus já preparou uma grande libertação para a tua vida. Para todo grande grito de socorro, Ele já preparou, aleluia, uma resposta que está vindo ao teu encontro, ao encontro da tua casa, ao encontro da tua família, ao encontro do teu ministério. Ele já preparou uma grande solução e está entregando nas tuas mãos. Oh glória! Houve grande bonança. Sabe o que eu admiro aqui, queridos? Eu admiro o comportamento aqui dos discípulos. Os irmãos sabem que os discípulos andavam com Jesus, sim ou não? Hã? Os discípulos viram Jesus ressuscitar morto, sim ou não? Viram Jesus fazer cego enxergar? Surdo ouvir? Mudo falar? Paralítico andar? E agora os discípulos estão lá. Meu Deus. Um olha para o outro e diz: quem é este? Andava com Jesus,
mas não conhecia Jesus. Acontece que tem gente que pensa que Jesus é um chaveiro, é aquele que abre porta, simples. Outros pensam que Jesus é um curandeiro, apenas cura. Outros pensam que Jesus é um psicólogo, que vai te tratar e trazer paz para uma paz momentânea. Não, meu irmão. Os discípulos começam a perguntar: quem é este? Se eu pudesse responder para eles, eu diria: Isaías disse que ele é Emanuel, Deus conosco. Se eu pudesse responder, eu diria: Isaías profetizou que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Se eu pudesse responder para eles, eu diria: lá às margens do Jordão, João Batista disse que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O próprio Cristo, quando se apresentou ao apóstolo Paulo no caminho a Damasco, ele diz: eu sou Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu te convido a refletir nesta pergunta, a perguntar para você mesmo: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Os discípulos começam a perguntar: quem é Jesus? Quem é este? Quem é ele? Quem é ele? E o vento vai empurrando o barco. E eles perguntando: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. E o vento vai empurrando a embarcação. Quem é este? E daqui a pouco o barco chega do outro lado. E se eu estivesse lá, eu diria: este é aquele que promete e cumpre todas as suas promessas. Se eu estivesse lá, eu diria: esse é aquele que convidou vocês a atravessarem e trouxe vocês aqui do outro lado. Se eu estivesse lá, eu diria: este é aquele que traçou um plano, mesmo sendo tarde, mas vocês estão vendo o plano se cumprir para a glória de Deus. Aí sabe o que eu acho lindo no texto? Eu acho lindo isto, pastor. Nós lemos aqui. O texto diz assim, ó: cadê o moço do violão? Foi arrebatado ou tem alguém no violão aqui? Tem? Cadê? Ô Jesus. Cadê quem que toca violão aqui? Ninguém? Então vamos continuar. Olha para mim aqui, por favor. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui para mim, por favor. O que a Bíblia diz? Capítulo 5, versículo 1. E chegaram. Escuta, irmãos. Olha para mim. Isso aqui é sério. Não deixe que as ondas te atrapalhem a chegar do outro lado. Existe um céu te esperando. Um condomínio fechado de luxo te esperando. Uma casa feita pelo próprio Deus te esperando. Você vai chegar do outro lado, vai conquistar a promessa. Você vai chegar em nome de Jesus. O evangelista diz assim, ó: e chegaram. Pastor Júlio, eu penso que seria mais ou menos assim, ó: depois do susto, chega lá. Graças a Deus. Passei o susto, mas cheguei. Olha para quem está do teu lado, diga assim: em nome de Jesus você vai chegar. Em nome de Jesus você vai chegar. Nada e ninguém vai atrapalhar. Por mais que o vento balance a tua embarcação, por mais que o diabo do inferno tenha jogado água dentro do projeto de Deus para a tua vida, você vai chegar do outro lado. Jesus foi quem te chamou, é Ele quem prometeu. Você vai chegar do outro lado. Vai! Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Você pode levantar? Oh glória!
Jesus é bom. Jesus é bom. Escute. Quem sabe alguém estava do lado de cá, olhando para aquele projeto e dizendo: eles são doidos. Vai navegar essa hora da noite? É tarde. Nunca é tarde quando Jesus nos chama. Quem sabe alguém pensou: não vai chegar. Quem sabe alguém, ei, quem sabe alguém já olhou para você e disse: esse aí não tem jeito, não vai. Pelo poder que há no nome do meu Jesus, eu repreendo toda palavra negativa contra a tua vida. Pelo poder do nome de Jesus, eu repreendo toda profecia contrária contra a tua casa, a tua família e o teu ministério. Cai por terra toda palavra de derrota contra você. Cai por terra. Cai por terra. Você vai chegar. Vai. Você vai chegar. E você vai ter a alegria de chegar do outro lado. Vai, em nome de Jesus. E não tem aquelas pessoas que pensaram que você não iria chegar? Tem uma canção que diz assim, olha: já fizeram de tudo para me fazer parar. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir. E lançaram-me no calabouço, na tentativa de apagar os sonhos que um dia eu sonhei para mim. Mas o sonho de um crente não pode morrer. Escute, mesmo que seja incompreendido pelos meus irmãos. Ei, ó, alguém não vai entender o que você sonhou, não vai compreender. Pode continuar, moça. Mas os teus sonhos não vêm de você. Os teus sonhos não é aquele sonho de barriga cheia, não. Foram sonhos sonhados pelo próprio Deus. E quando você chegar do outro lado, você vai cantar e todo mundo vai ter que ouvir você dizer: olha eu aqui. Oh, maravilha. Você vai dizer: eu cheguei. Olha eu aqui. Ai, meu Deus. Segura na mão de quem está do teu lado, por favor. Você vai cantar: olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Oh, glória. A voz não vai. Canta você aí. Segura, olha para quem. Você segurou na mão de quem está do lado, a voz não acompanha. Você segurou? Agora diz assim, ó: você vai cantar do outro lado. Você vai chegar do outro lado, viu, pastor Davilson? E tu vai, aqueles que olharam para o Senhor e disseram: não vai chegar, vão ficar decepcionados. Essa canção diz assim, ó: o inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou para todo mundo que eu tinha morrido. Mas para vergonha dele, bata no peito e diga assim, ó: olha eu aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou para todo mundo que você tinha morrido. Ah, morreu não. Quem te chamou foi Deus. Quem te levantou é Deus. Quem te capacitou é Deus. É Ele que está com você. O vento não vai naufragar esta embarcação. As ondas não vai naufragar essa embarcação. Satanás vai ficar decepcionado porque você não morreu. Você chegou, você chegou, você chegou. Aleluia. Vamos fazer uma oração? Sai do teu lugar. Convida o teu irmão para orar comigo aqui na frente.
Venha. Olha eu aqui. Meu Deus. Espalhou para todo mundo que você tinha morrido. Morre não. Mas para vergonha dele, olha eu aqui. Oh glória. Não deixe que os vendavais, as tempestades, as dificuldades, não deixe que as circunstâncias negativas, as palavras desanimadoras, não deixe que os fofoqueiros de plantão, os caluniadores, não deixe que aquele ou aquela que gosta de cuidar da vida da gente, não deixe que nada, absolutamente nada e ninguém atrapalhe você de viver as promessas de Deus. Sabe quem foi que escreveu a tua história? Sabe? Sabe quem escreveu a tua história? Foi Deus. Se Deus escreveu, não existe borracha capaz de apagar. Não existe borracha capaz de apagar a tua história. Oh glória. Quem pode dizer amém? Senhor, eu te dou graça por esse momento, por essa oportunidade. Eu te louvo, Senhor, porque é a tua bondade, a tua misericórdia que nos conduziu até aqui. Te dou graça, Deus, porque a tua palavra teve endereço certo nesta noite. Te louvo porque tenho percebido, eu tenho visto, isto está claro, muitas pessoas banhando o rosto com as lágrimas. Isto é sinal, Senhor, que a tua palavra está falando com os corações. Isto é sinal que o teu Espírito está trabalhando, Senhor, no meio da tua igreja. Senhor, quantas vidas cheias de planos e sonhos, cheias de projetos, Senhor, mas os vendavais, as tempestades, as ondas, os ventos contrários, as circunstâncias negativas, as palavras desanimadoras, as profecias contrárias, entre outras situações, entre outras coisas, tem feito com que o teu filho desanime, tem feito com que o teu filho, a tua filha, Senhor, tem pensado em desistir, até pensado em pular fora do barco. Mas eu te louvo porque tu nos trouxeste a esta casa nesta noite, Deus. Simplesmente para ouvirmos ao Senhor, ouvirmos a tua voz dizer: não saia do barco, não pule fora da embarcação. Agora, Deus, esta mensagem foi entregue aos corações. E eu quero pedir a ti, Senhor, para a glória do nome santo de Jesus, um refrigério para as almas, um refrigério para os corações. Eu quero pedir a ti, Senhor, é para a glória do teu nome, Senhor, fortaleça este crente, dê graça para este crente, dê ânimo para esse crente, coloque um anjo acampado ao redor dele, Senhor, determine, declare a vitória na vida dele, declare a vitória na vida dela, declare a vitória na família, Senhor, no casamento, Senhor. Ó Deus, não deixe que nada e ninguém venha destruir este sonho, venha destruir este projeto, meu Deus. Ó Senhor, não largue, por favor, não deixe o leme desta embarcação, continue no controle, Deus, continue no controle da nossa vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu ministro toda sorte de bênção e vitória nas famílias nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
a embarcação chamada família não vai perecer. Em nome de Jesus, a embarcação chamada casamento não vai naufragar. Em nome de Jesus, a embarcação chamada ministério não irá afundar. Em nome de Jesus, a embarcação chamada família Betel não naufragará, porque o leme está na mão daquele que te chamou. E quem acredita, se levante a mão e aplaude ao nome daquele que pode, daquele que é, daquele que era e que há de vir, Jesus de Nazaré. Dê um abraço no teu irmão, diga: você vai chegar. Dê um abraço na tua irmã, diga: você vai chegar. E quando você chegar, você vai cantar novamente, ó. Olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. E o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido, espalhou para todo mundo que eu tinha morrido. Mas para vergonha dele, olha eu aqui. Mais uma vez, canta comigo, mais uma vez. Olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que me escolheu e escreveu a sua história. O inimigo queira ou não queira, você está aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que você tinha desistido, espalhou a fofoca, espalhou para todo mundo que você tinha morrido. Ei! Ele esqueceu que quem está no controle da tua vida é maior do que o diabo, é maior do que o inferno, é maior do que a morte, é maior do que tudo. Então você pode dizer: olha eu aqui. Deus abençoe a vida de vocês. E até um outro momento, uma outra oportunidade, se assim o Senhor Deus nos permitir e o pastor nos aceitar aqui. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Amém? Quem recebeu essa palavra, irmão? Você vai chegar. O barco da gente, às vezes o meu barco, quantas vezes que até rodou, mas eu creio que eu vou chegar. Nada vai nos impedir de nós chegar. Eu e você vamos chegar. E eu vou olhar e falar: valeu a pena. Nós chegamos do outro lado, né, Fernando? Em nome de Jesus. Amém? Quem sabe tem alguém no nosso meio que quer fazer um encontro com o Senhor, quer retornar para os caminhos do Senhor. Tem alguém no nosso meio que às vezes está afastado e quer reconciliar com o Senhor. Essa é uma palavra que você tem que guardar, irmãos. Nós precisamos chegar do outro lado, mas o Senhor tem que estar no nosso barco. Amém? Não perca a oportunidade. Se não tiver, que Deus te dê outra oportunidade em nome de Jesus. Amém? Quero mais uma vez agradecer